Sou Rosa Kokotsuki, coordenadora do Nebil Rio. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer profundamente, em nome do Nebil, a DJ pela oportunidade. O objetivo da nossa atuação é estudar os assuntos relacionados à bioética. Por isso, a filosofia humanística do presidente Ikeda é o norte da nossa pesquisa e todos os anos estudamos a proposta de paz que ele escreve e envia à ONU. Hoje, pretendemos estudar junto com vocês a proposta de paz de 2020, denominada Rumo ao Nosso Futuro Compartilhado, construindo uma era de solidariedade humana. Então, eu sou Jeane Machado, sou membro do Núcleo de Estudos de Bioética, e sob a liderança da Rosa aqui no Rio, e outras atividades também, que participo há 30 anos nessa HCAI, e fico muito honrada de poder conversar com vocês e estudar esse tema tão importante, né, que são os ideais do nosso mestre, explanados, e que ele coloca todo ano lá na ONU, né? Então, Rosa, por que o presidente Ikeda envia anualmente essa proposta de paz para a ONU? Na proposta, você tem temas que são relacionados com questões globais, né? Conflitos mundiais, meio ambiente, refugiados e outras matérias que são tratadas pela ONU, né? A ONU tem vários setores, né, que tratam desses assuntos. Qual a importância desse conhecimento na minha vida? E qual a importância desse conhecimento na vida dos nossos membros? Bem, em primeiro lugar, Taisaki Ikeda é um defensor que busca em todas as suas ações promover a ideia de um mundo sem guerras, baseada na construção de uma paz perene, uma paz que parta de cada ser humano, uma paz que seja o pilar de uma civilização edificada a partir do humanismo e do altruísmo. Então, suas propostas anuais, desde 1978, tornaram-se referência para dezenas de pensadores do mundo, que, assim como Ikeda, acreditam na possibilidade de uma paz perene baseada na reforma do ser humano. Conforme suas palavras, expressa na proposta de paz de 2011, que diz: amplo futuro de ilimitada energia, esperança, coragem e sabedoria abre-se diante de nós quando atendemos ao chamado para ampliar nosso infinito potencial humano. Na proposta de paz de 2020, o presidente Ikeda inicia destacando alguns pontos, e ele diz: a primeira coisa que gostaria de abordar é o islamismo é o estado de maior tensão entre os Estados Unidos da América e da República Islâmica do Irã, que continua desde o início do ano. Outro ponto é que o nosso mundo passou por uma série de eventos climáticos. O ano passado registrou recorde de ondas de calor na Europa, Índia e em outros lugares. Além disso, super tufões e chuvas torrenciais provocaram inundações em todo o mundo. O caos causado pelos enormes incêndios na Austrália continua, né? Então, a mudança climática é mais do que uma questão ambiental no sentido convencionalmente compreendido. Representa uma ameaça para todas as pessoas vivendo na Terra, agora e nas gerações futuras. Assim como as armas nucleares, um desafio fundamental sobre o qual o desastre da humanidade depende. Então, a gente pode compreender que, com base no princípio do Eixo-Fune, inseparabilidade de ser e ambiente, tudo que acontece no mundo, decorrente ou não das ações humanas, repercute em todos nós. A proposta de paz é um documento, né, que orienta a sociedade atual no sentido de respeitar a dignidade da vida, na sua profundidade, a fim de buscar ações equilibradas e harmônicas entre os povos, na busca de uma vida melhor para todos nós nesse planeta. O estudo desse documento, juntamente com a nova revolução humana
e das cartas de Nichiren Daishonin, que são os Goshos, devem ser buscados por nós para nos aperfeiçoarmos como seres humanos. Nessa proposta de 2020, Ikeda Sensei estabelece os elementos necessários para forjar uma ação solidária, que seja robusta, sob a perspectiva de 3 compromissos e 4 propostas concretas. Os compromissos são, primeiro, não deixar ninguém para trás. Aí é para lembrar que por trás dos números existem histórias e pessoas. Quanto mais vulneráveis elas são, mais expostas estão às mudanças climáticas e aos demais perigos e tragédias atuais. O desafio da construção. Em vez de focar apenas nos problemas e na crise, e ficar todo mundo, né, discutindo, né, a crise, os problemas, construir modelos possíveis de um futuro melhor, planejar caminhos práticos de ação conjunta para se chegar a tal futuro. E a ação pelo clima, liderada pelos jovens. Ao apresentar os jovens como força propulsora da época e do futuro, é reforçada a importância não só de incluí-los em todos os processos de diálogo das Nações Unidas, mas como permitir que eles tomem a dianteira na proposição e realização de projetos globais e locais. Os jovens têm que liderar essa questão. Além dos compromissos, o Dr. Ikeda apresenta 4 propostas concretas para a criação de uma sociedade global sustentável. Primeiro, construir apoio para o TEPAM. Então, o TEPAM eu gostaria de falar um pouquinho, porque é uma sigla, né? E as siglas a gente tem que compreender. Esse é um tratado internacional, está em negociação, existem vários tratados internacionais anteriores entre países visando desarmamento nuclear. Alguns países já assinaram e precisam da aprovação interna dos seus governos para ratificá-las, outros não assinaram. Esta proposta tem foco na ratificação do tratado por parte tanto dos países signatários como dos que ainda não assinaram, para finalmente pôr um fim à guerra nuclear. A segunda proposta negociações multilaterais pelo desarmamento nuclear. Então, a exemplo, né, do tratado do TEPAM, considerando a ameaça apresentada pela atual situação dos tratados em vigor e o perigo cada vez maior do uso de novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, aliada aos arsenais nucleares. Nessa proposta está incluída a discussão sobre a necessidade de criar mecanismos de controle para o uso de novas tecnologias com o objetivo de evitar grandes desastres nos arsenais nucleares existentes. A inteligência artificial, ela age sozinha às vezes, então o risco de um hacker entrar num desses arsenais nucleares e provocar um desastre é muito grande. Então, essa é uma grande preocupação do presidente Ikeda. Terceiro, tornando visível ou invisível. Então, essa parte é a partir da realização de fóruns que deem visibilidade a ações e vozes locais. São pessoas invisíveis, né? Que levam ao estabelecimento de medidas práticas para combater cada um dos desafios atuais. Aqui, o presidente Ikeda ressalta com ênfase ainda maior o papel crucial das mulheres das situações normais às épocas de grandes calamidades, porque às vezes as ações são tomadas sem se considerar as necessidades do mundo real das pessoas. Isso é que torna ao visível o que é invisível hoje. E a quarta proposta é a educação para crianças em situação de crise. Então, retomando, né, a importância de olhar para cada história por trás dos números
e assegurar com isso o futuro da própria humanidade, refere-se ao fortalecimento do apoio às crianças e jovens privados de oportunidades educacionais devido a conflitos armados ou desastres ambientais ou desastres naturais. A convicção do Sensei é de proteger os direitos humanos, o desenvolvimento futuro da próxima geração. É a pedra angular da criação de uma sociedade global sustentável. Aqui, ele se preocupa com a geração futura, ele se preocupa com quem está do lado de fora e as crianças que não têm acesso à educação devido às crises que acontecem, crises humanitárias, desastres ambientais, né, crises provocadas pelos conflitos, etc. Bem, nos próximos módulos abordaremos com um pouco mais de detalhe cada uma das propostas. No entanto, o importante é criar uma nova perspectiva mental e um novo olhar sobre as questões que impactam nossa humanidade. Cada um de nós é um agente potencial das mudanças de uma nova era de paz e respeito à dignidade da vida. Por isso, estamos muito felizes com a parceria com a DUNE e a DE, que são, na realidade, os construtores, os protagonistas dessa nova fase da vida, ou seja, da nova era. Obrigada. Eu também queria agradecer a oportunidade de participar dessa atividade e me sinto muito honrada de estar ombro a ombro com os jovens. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Para quem não me conhece, né, meu nome é Juliana, eu sou coordenadora da DUNE, da Serra Mar, pela DFJ, e eu estou aqui com a Rosa hoje, nossa maravilhosa veterana da EF, coordenadora do Núcleo de Bioética, que faz parte da Cultural. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a terceira proposta que o Sensei apresenta. E aí eu vou abrir com essa frase dele, que a mudança climática é considerada a pedra angular do diálogo na ONU. E aí, por que eu estou trazendo isso? Essa proposta, ela tem outros módulos, né, como vocês já estão vendo, mas a crise climática, ela é tão importante quanto a questão do desarmamento e a questão nuclear. E o Sensei traz esse alerta e diz que a gente precisa ver a crise climática a partir dos medos e das preocupações diretamente impactadas por ela. E usar as histórias desses países, desses estados que já vêm sofrendo para gerar ações construtivas na criação de um mundo melhor. E aí eu trouxe um exemplo do Kiribati, que é um país, um arquipélago na Oceania, ele é populoso, mas infelizmente ele está correndo o risco de desaparecer em 15 anos devido ao aumento do nível do mar. E é muito próximo. Ele, inclusive, está em negociação de comprar terras em um outro estado, né, para poder fazer essa migração. Então, a ONU já vem alertando desde 2017 que as mudanças climáticas vão criar a maior crise de refugiados da próxima década. E aí o Sensei, né, baseado em tudo isso e vários outros dados que existem, ele traz esse alerta, relatando também os problemas vivenciados pelo Japão, que é um país que já sofre com eventos extremos desde a época do Nichiren e que tem se agravado muito. Então, que também é um país diretamente afetado. E é por isso que a terceira proposta do Sensei diz respeito às mudanças climáticas e à redução dos riscos de desastres. E ele vai atrelar essa terceira proposta com um terceiro compromisso, que é a ação climática liderada pelos jovens, que eu fiquei de ter a honra de explanar para vocês. Esse terceiro compromisso, o Sensei, na verdade, vai fazer uma visão dos próximos 10 anos, que vai culminar em 2030. E é o 2030 da organização e é o 2030 da ONU também, né? Que tem um objetivo, que tem os objetivos de desenvolvimento sustentável que precisam ser atingidos até 2030. E aí o Sensei vai contar que ano passado foi realizada a Cúpula da Juventude pelo Clima na ONU, que foi um evento nunca antes visto, foi um evento totalmente liderado pela juventude.
Desculpa, chegou um e-mail. E aí participaram jovens de 140 países e territórios, e não como representantes de seus estados em si, mas de gerações. As discussões nessa cúpula foram totalmente moderadas por esses jovens, e ano passado a gente viu muito o rostinho da Greta aparecendo, então foi justamente nessa época, nessa cúpula, e que em vez do formato original, de que normalmente a ONU fazia, de ter as palestras com os autocomissariados da ONU, as palestras foram direcionadas pelos jovens. E aí o Sensei ficou muito feliz com essa atividade, porque já era uma atividade que ele propôs um modelo parecido em 2006, né, com a liderança da juventude, e ele viu isso acontecendo agora em 2019. E aí ele até destaca a liderança da Greta, né, porque ela é uma menina realmente excepcional. Foi ela que começou todo um movimento, né, de protesto lá na Suécia, o país dela. Fez uma greve em frente ao parlamento sueco. Ela liderou uma greve das escolas, né, não foi nem das universidades. Ela é uma menina que está viajando o mundo inteiro, falando da importância da gente salvar a Amazônia. Ela conseguiu movimentar dinheiro e financiamento para proteção somente no município de Manaus dos povos indígenas. Então ela fez uma doação agora durante a pandemia, e o Sensei usa ela de exemplo como uma liderança climática mesmo, e de juventude. E aí, o Sensei vai falar, na verdade, que esse movimento dos jovens, ele gerou uma série de outros movimentos irradiados ao longo do mundo. Redes de escolas se juntaram para propor, né, soluções para o clima. Houve também um acordo entre diversos prefeitos do mundo, cerca de 10 mil participantes de 140 estados assinaram compromissos, né, de diminuir as emissões e tomar à frente de algumas questões em prol do clima. E aí, dentro desse contexto, ele cita, o Sensei cita a Cristiana Figueiras, que foi uma secretária executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas, e ela que liderou o Acordo de Paris, né? E aí, só para fazer um adendo, o Acordo de Paris é considerado um milagre diplomático, porque ele envolveu 197 países, né, que conseguiram assinar, e cerca de 150 ratificaram. Isso nunca tinha existido na história da diplomacia, muito menos na questão do clima, né? E aí a Cristiana, ela cita, ela tem uma fala muito legal que o Sensei traz na proposta, que é que a indignação e a raiva que está nas ruas, né, e que está na boca dos jovens, ela é totalmente justificada, porque os jovens entendem a ciência, eles compreendem o que tem sido falado pelos cientistas, e que realmente o amanhã pode não existir, porque a gente está passando por uma grave crise, né, de esgotamento dos recursos naturais e de impacto na natureza. Então, ela vem falar que a gente precisa ouvir os jovens, porque essa raiva, essa revolta, ela não é em vão, ela tem embasamento. E aí eu achei muito bonito que a Cristina fala também que, na verdade, os jovens sabem que a mudança não é impossível. Eles sabem que, na verdade, tem diversas soluções que podem ser aplicadas, e que os estados têm, vamos dizer, assim, apresentado uma lentidão em cooperar, em criar esforços para prevenir, né, as mudanças climáticas. Então, a indignação ela é totalmente válida, porque existe realmente, às vezes, uma má vontade, vamos dizer assim, né? E aí, a senhora Figueiras, ela até chegou aí nas sedes da Gakkai, né, e deu uma entrevista para o Sekio Shimbun, que o Sensei fala na proposta, e eu achei muito bonito que ela fala que não há como ser vitorioso sem ser otimista. Então, a postura da juventude não pode ser uma postura de entrega, né, de que não acredita que as coisas não podem mudar. Na verdade, a gente precisa ser otimista e acreditar no impossível, que foi o que ela fez, inclusive, para conduzir o Acordo de Paris.
E aí, bom, o Sensei vem falando também de um cientista muito famoso, deixa eu tomar um gole d'água, chamado Aurélio Pessey, não sei se pronuncia assim, mas ele foi como fundador do Clube de Roma, e o Clube de Roma ele é conhecido por, na década de 80, ter alertado que os recursos naturais eram finitos, não eram infinitos, porque as pessoas acreditavam que eram infinitos. E ele que cunhou o conceito de sustentabilidade. E aí o Sensei fala que esse cientista, ele tem uma frase muito bacana, que é: ouvir as vozes dos jovens não é opção, nem a melhor opção. É o único caminho lógico à frente. Passo que não podemos pular, se estivermos genuinamente preocupados com o futuro do planeta. Essa era a sua convicção inabalável, as palavras do Sensei, né? Então, não existe opção senão confiar nos jovens. E aí, só para finalizar, o Sensei vem falando, ele traz a Greta de novo, ele vai falar que a Greta disse, né, na cúpula da juventude, que de fato todas as grandes mudanças ao longo da história vieram do povo. Não, e que não precisamos esperar, né, os estados, as nações entrarem em acordo. A gente precisa agir, né, a mudança vem de agora. E essa é a postura dela desde então, né, de sair, largar a escola e tomar as ruas e fazer uma grande movimentação em prol do clima. E aí, mais especificamente, o Sensei ele traz duas propostas que ele apresenta para a ONU mesmo. E ele fala, né, que essa cúpula da Juventude pelo Clima, ela deveria ser feita em articulação com a sociedade civil, liderada pelos jovens, e que ela deveria ser feita anualmente. E aí, até para solidificar essa tendência de escutar, dar mais protagonismo à juventude nas negociações do clima, o Sensei fala que seria bom que o Conselho de Segurança da ONU adotasse uma resolução, né, que encorajasse essa integração da participação dos jovens nas negociações. E aí, só para finalizar, e adiantando o que a Rosa vai falar, especificamente sobre a terceira proposta, atualmente a gente vive um momento de desinformação na sociedade, de desmonte de políticas públicas, de de descrédito na ciência e na educação. Mas o Sensei ele faz um movimento oposto, né? Ele fala que a gente precisa confiar na juventude, nos cientistas e que a gente precisa agir logo, né? Precisa se tomar as rédeas da situação. E aí, eu fico pensando que a gente, como jovem brasileiro, mais especificamente carioca, que também é uma cidade e um estado que vai ser muito afetado, já com esses eventos extremos, né? Todo verão a gente vive isso, vidas sendo perdidas, bens sendo perdidos. A gente, como jovem, a gente precisa lutar em favor da vida, da ciência, da educação, em favor das minorias, né? Porque os efeitos das mudanças climáticas eles são sentidos diferentes, né? Dependendo do recorte de classe, de gênero, de cor, de raça. O Sensei vem falar, até a Rosa vai falar, né, da questão da capacidade, as pessoas com deficiência, que são esses invisíveis. Então, eu queria destacar, né, que a juventude precisa ser ouvida. E que, às vezes, a gente, como jovem, já escuto isso muito do meu pai, que às vezes é mimimi, ou então que na minha época não tinha isso, e não tinha bullying, todo mundo sobreviveu. Mas o que a juventude está lançando hoje, trazendo enquanto discussão de pauta séria, antirracista, né, antimachista, anti-homofóbica, enfim, isso precisa ser uma lente que a gente precisa colocar, né, para ver a questão das mudanças climáticas e para ver a questão da dignidade da vida. Não é mimimi. Então, a gente precisa dar esse protagonismo para a juventude e precisa se confiar na juventude, porque a gente, às vezes, acha que, né, igual a gente ouviu, né, tudo festa, tudo balbúrdia, mas se hoje, né, a gente tem as pesquisas das universidades se esforçando, a questão da vacina do coronavírus, isso também vem
da ciência e da juventude. E é isso, Rosa. Acho que terminei minha parte. Boa noite. Gostaria de iniciar, primeiro agradecendo a oportunidade de poder estudar junto com vocês, e eu gostaria de iniciar com uma reflexão, né? É uma frase da doutora Wangari Maathai, que o presidente Queda cita na proposta de paz, que diz o seguinte: mesmo que pensemos que determinada ação individual seja muito pequena, imagine se ela for repetida milhões de vezes. Isso fará a diferença. E aí, entramos no tema propriamente dito da redução de risco de desastre, né? Que é um tema citado na terceira proposta também, da proposta de paz do presidente Queda, que diz o seguinte, né? A redução de riscos de desastres é um tema que nós precisamos pensar antes o seguinte, né? Lembrando que as medidas necessárias às mudanças climáticas não estão apenas limitadas à redução da emissão de gases de efeito estufa, mas é urgente que se estabeleça medidas para limitar o dano causado, por exemplo, pelos fenômenos naturais extremos. Existem dados que mostram que os desastres naturais relacionados ao clima cresceram 5 vezes na última década, e que cerca de 40% da população do mundo vive num raio de 100 quilômetros da costa, o que os coloca em crescente risco de desastres causados pelo clima. O presidente Queda, também relacionado a esse tema de desastre, aborda um outro item, que é a promoção da igualdade de gênero e de inclusão social. Na GP 2019, em Genebra, esse tema foi um dos focos, visto que metade dos palestrantes e 40% dos participantes eram mulheres. Além disso, mais de 120 pessoas com deficiência participaram. Por que foi levantada essa questão? Na realidade, o que acontece é que há uma conexão entre o ato físico de deixar as pessoas deficientes para trás e as reais implicações sociais da exclusão na vida dessas pessoas. O senhor Edvard Nodopo, da ONU, defendeu a necessidade da reforma nas atitudes sociais com relação àqueles que enfrentam o maior risco em situações de desastre. O presidente Queda continua: acredito que esse ponto seja indispensável para qualquer esforço de aprimoramento da resiliência, condição essencial tanto para a gestão de risco para desastre, de pré-desastre, como para a reabilitação pós-desastre. Só por meio da promoção da vida compartilhada e pelo fortalecimento do tecido de interconexão em nossa vida diária, poderemos continuar a desenvolver a capacidade de proteger a vida e a dignidade das pessoas, desde o início do desastre até o processo da recuperação pós-desastre. Outro ponto importante da GP 2020 foi importante tornar visível o invisível nos desastres. Por conta das circunstâncias, nas gerais, muitas mulheres vivem na obscuridade por normas sociais e atitudes discriminatórias. Elas sofrem um risco maior de serem deixadas para trás quando mais precisam assistência. É preciso afirmar que as mulheres são grande fonte de força após o desastre, oferecendo apoio e cuidado às pessoas em sua comunidade. A ONU Mulheres frisou que as contribuições reais e potenciais de mulheres na redução de riscos de desastre, na liderança da sequência imediata à tragédia por meio da construção da resiliência na comunidade, são um ativo social que continua ignorado em grande parte. Seja no curso normal da vida ou em tempos de desastre, as mulheres desempenham um papel crucial ao gerarem redes de apoio mútuo dentro das comunidades locais.
Essa é a razão pela qual ouvir com atenção suas vozes em todas as etapas do processo de definição de medidas de gestão de desastre, tanto nos casos de desastres geofísicos, como terremotos ou de outros eventos climáticos extremos, será a chave para construir comunidades resilientes aos desastres. O avanço das mulheres e a conquista da igualdade entre mulheres e homens não é uma questão humanitária, é uma questão de direitos humanos e uma condição para a justiça social, e não deve ser encaradas isoladamente como uma questão de mulheres. São a única forma de construir uma sociedade sustentável, justa e desenvolvida. E aí, mais à frente, ele diz o seguinte: seja no contexto do risco de redução aos desastres ou de eventos extremos resultantes de mudanças climáticas, medidas para fortalecer a resiliência devem ir além de melhorar a infraestrutura física. Devemos não só lutar para garantir que a igualdade de gênero se torne realidade, como também priorizar aqueles que tendem a ser ignorados e deixados para trás na vida diária, enquanto trabalhamos para construir a resiliência da nossa comunidade. E para terminar, eu gostaria de deixar uma outra reflexão, também da doutora Mangare Maathai, que presidente Ikeda cita na proposta. Ela diz o seguinte: o futuro não existe no futuro. Pelo contrário, ele nasce somente por meio de nossas ações no presente. E se desejamos realizar algo no futuro, devemos agir com esse propósito agora. Boa noite, muito obrigada.